Bem, uma das coisas que a gente sempre tem que ter em mente para ter uma interpretação boa de Apocalipse é a simples pergunta: por que que Apocalipse foi escrito? E Apocalipse não foi escrito para ser discutido, debatido, para ser visto como um livro meramente acadêmico, mas na verdade Apocalipse foi escrito para nos ajudar a integrar essa visão do eterno com o agora, para gerar esperança entre aquilo em que nós esperamos e entre aquilo que nós vivemos. Então, um exemplo, quando você vai lendo os escritos de Paulo, por exemplo, a todo momento diz: olha, pensai nas coisas lá do alto. O Paulo, num outro momento, diz: se a tua esperança depende só dessa vida, que miséria que é essa que você está vivendo? Olha, não sejam contagiados, porque os sofrimentos do presente não podem ser comparados com o brilho do eterno. Então, quando a gente olha para isso, para o Novo Testamento, você vai ver várias passagens que sempre integram essa visão de futuro, de reino eterno, desse lugar do descanso, integrando a nossa vida difícil com o agora. E talvez a gente possa dizer que não existe um texto assim mais profundo e revelador do que o capítulo 21 e ao 22, verso 5 de Apocalipse. Revelador em que sentido? Revelador no sentido de explorar a natureza dessa grande esperança e expectativa que você e eu temos. Se você me perguntasse quais são as 4 vertentes, as 4 bases, as 4 verdades assim que você mais sente, eu responderia para você o seguinte: o que eu mais anseio, o que eu mais sinto falta, o que mais eu espero do eterno, desse lugar do descanso eterno, é um lugar onde eu possa ter uma comunhão plena com Deus e com aqueles que estão ao meu redor. Eu também espero ter uma criação completamente restaurada, com uma beleza incomparável. Eu anseio por um lugar sagrado, por um lugar assim onde a beleza flua de uma maneira gloriosa. Mas eu também espero por um lugar onde a justiça seja completamente definitiva e justa. Porque a gente vive num contexto onde a justiça nem sempre é justa, mas eu anseio por isso. Mas eu também anseio por um lugar onde a alegria seja incomparável. Então presta atenção. 4 coisas que geralmente os nossos corações têm um anseio: uma comunhão eterna, uma beleza restaurada da criação, uma justiça completamente definitiva e uma alegria incomparável. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque o nosso texto de hoje, esse ensaio do céu, ele vai se apresentar justamente com essas 4 vertentes sendo exploradas na visão apocalíptica de João. E quando a gente olha para esse texto, não é à toa, por exemplo, que o verso 5 vai dizer que o Senhor está fazendo nova todas as coisas. E aí o Senhor pede a João para que João escreva tudo o que ele está vendo, porque o Senhor é o alfa, o ômega, o início e o fim. Aquele que na verdade começou a todas as coisas e aquele que está terminando todas as coisas, mas terminando de uma maneira gloriosa. Porque na verdade a Bíblia não termina com o fim do mundo, ela termina com o começo de um novo mundo. E é sobre isso que eu quero explorar com você nesse momento. E aí, tendo essas 4 coisas em mente, eu quero que você perceba, então, no primeiro lugar, que o céu é um lugar de comunhão com Deus, de comunhão com o próximo. Olha só como o verso 2 vai dizer: eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E eu vi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. E eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. E o capítulo 22, verso 1 também diz: e eu não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Uma das coisas que a gente olha e percebe já nesse texto, primeiro é essa graça de Deus fazendo com que o seu reino venha. Porque o texto descreve o céu descendo. Quando o texto diz, eu vi um novo céu e uma nova terra, muitas pessoas começam a se questionar se na verdade o que a gente tem aqui é um novo ou um novo transformado. E quando a gente olha, embora haja um debate infinito, mas quando a gente olha para essa palavra, a palavra novo, ela é uma palavra que tem a ver com restauração.
Então é por isso que você e eu oramos, venha o teu reino, e é por isso que João descreve o céu descendo, porque o céu, ele será esse lugar aonde o céu e aonde a terra se juntam. Então essa experiência é uma experiência que João olha o céu sendo o lugar onde nós vivemos, só que completamente restaurado. Então, por exemplo, quando você pensa em templo, o templo do Antigo Testamento era o lugar onde o Senhor habitava. Era essa figura da habitação de Deus. O templo hoje somos nós. Nós habitamos, ou melhor, o Senhor habita em nós. Agora, a grande questão aqui é que João vai dizer por algumas vezes que não existe templo. Por quê? Porque se o reino dos céus veio, o Senhor veio também. E o Senhor agora habita. Não há necessidade de ter templo, ou numa linguagem mais comum, não há necessidade de haver igreja. Porque agora nós estaremos nessa comunhão perfeita e plena com o próprio Deus. Não é à toa que no capítulo 22, verso 4, o texto diz que eles verão a sua face e o seu nome estará em suas testas. Ou seja, lembra da experiência de Adão e Eva caminhando com o Senhor no jardim? O céu nada mais é do que esse lugar de comunhão plena com Deus. Esse lugar onde você não precisa levantar e buscá-lo. Ele já está lá. O céu é esse lugar que, na verdade, o Senhor vive entre o seu povo e nós vivemos entre o próprio Deus. Então, quando a gente olha para isso, não é à toa que o texto vai nos falar sobre um Senhor que habita junto de nós, um Senhor que habita no nosso meio, mas ele vai dizer que o Cordeiro e o próprio Deus é o nosso templo. Por quê? Porque isso é graça. Porque o Cordeiro é essa figura real e essa figura que nos levou a experimentarmos futuramente essa beleza e essa graça, mas essa comunhão de vivermos com o próprio Deus. Então, por isso que o texto vai falar e vai usar, por exemplo, uma linguagem de que a igreja é como uma noiva adornada. Não existe nada mais íntimo, mais profundo e nada mais apaixonante do que você e eu olharmos para a imagem entre o Senhor e a igreja se juntando, do que você olhar sobre a ótica do próprio Deus dizendo que essa união será como um casamento. Será como essa intimidade plena de viver juntos. Não é mais nos visitaremos, nós habitaremos juntos plenamente. Então esse é o primeiro ponto que faz com que o céu seja céu. É um lugar de comunhão plena. Mas também o céu é céu porque o céu é um lugar de beleza e uma beleza incomparável. Olha só o que o verso 1 do capítulo 22 diz. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro no meio da rua principal da cidade. É fantástico você imaginar o céu. Porque o céu é esse lugar de beleza, porque na verdade ele é uma junção entre o Éden e entre a cidade dos homens. Esse tema da cidade dos homens a gente percorreu ele todo praticamente ao longo do livro de Apocalipse. E agora quando a gente olha para a imagem do céu, ele tem essa beleza, o céu ele é esse lugar belo e ele é belo porque ele junta o Éden, essa coisa da inocência, com a tentativa do homem de construir o seu Éden. Isso é fantástico. O Senhor une essas duas coisas e diz, o céu é esse jardim e essa cidade, é essa mistura entre essas duas coisas. E quando a gente olha, por exemplo, lá no verso 11 do capítulo 21, o verso 5 do 22, o verso 21 do 23, o verso 25, eu não vou ler para não ficar tão extenso, mas perceba que essa cidade ela é iluminada pelo próprio Deus. O texto vai dizer que o brilho dessa cidade flui da presença de Deus. E ela parece ser como uma joia muito preciosa, como uma jaspe, como um cristal. Já não há noite, é um lugar onde a luz brilha e essa luz que brilha é a luz do próprio Deus. Isso também é fantástico, por exemplo, porque quando o autor descreve o que faz com que essa cidade pareça diante dessa luminosidade, a descrição que ele usa aqui é a mesma descrição que lá no capítulo 4, verso 3, foi usada para dizer como que Deus se revelava. E Deus se revelava com essa luz, Deus se revelava com essas pedras preciosas. E o texto diz que essa cidade ela é formada através dessas pedras. Olha só, o que a gente tem aqui é uma cidade que
numa versão adaptada de uma frase muito famosa de Abraham Kuyper, onde ele diz assim: não existe 1 centímetro sequer da criação que Deus não possa olhar e dizer é meu. Quando a gente olha para o céu, cada centímetro quadrado do céu é um lugar aonde a gente vê a presença de Deus, porque Ele resplandece. A sua beleza, a sua glória está sobre toda a cidade. E o verso 5 vai nos falar também sobre o tamanho dessa cidade. E aí você tem um anjo que vai medir a cidade, ela era quadrangular, de comprimento e larguras iguais. Ele mediu a cidade e a muralha, e ela tinha 65 metros de espessura, ou seja, 144 côvados, ou seja, o céu, ou essa cidade celestial, ela é um cubo perfeito. Mas ela é um cubo perfeito também porque ela tem uma alusão a partir do que a gente olha para aquilo que nós conhecemos como o lugar santíssimo do templo, o lugar onde só o sumo sacerdote poderia entrar para oferecer um sacrifício. E lá também era numa forma de cubo. E aqui então nós estamos habitando, ou habitaremos, no lugar conhecido como o Santo dos Santos. Só que agora não é um sumo sacerdote, é a nossa presença que entra. E também algumas pessoas gostam de dizer que esse significado de 12 mil estádios e portas e tudo isso tem uma relação por ser uma cidade que descreve assim, ela foi criada a partir das pessoas que a pertencem, das pessoas que a habitam. Porque quando ele faz essa numerologia que a gente tem aqui em Apocalipse, ele na verdade está dizendo que a cidade é construída através das pessoas, se você for reparar aí no seu texto. Lembra dos 144 mil? E depois essa imagem que agora vem de 144 estádios, ela na verdade é uma referência dizendo: o lugar é habitado, ou o tamanho dela dá certinho para aqueles que foram chamados para viver nela. E aqueles que aceitaram o chamado de viver nela. Você tem as muralhas também no verso 12 até o verso 20, que tem toda aquela descrição das pedras preciosas e tudo isso que era usado também como uma representação das 12 tribos, do peitoral do sumo sacerdote, dos apóstolos, 12 portas. Há muita coisa aqui que eu não posso entrar, senão vai ficar muito extenso esse vídeo, mas que fazem toda a referência a esse lugar glorioso, murado, mas que tudo isso está resplandecendo sobre quem Deus é. A partir de um lugar que a cada centímetro Deus está presente, Deus se torna visível, Deus se torna claro. Como também vai dizer aquilo que talvez seja a informação que a gente mais sabe, que a avenida principal era de ouro puro. O lugar onde a gente pisará é um lugar de ouro puro. É um lugar onde é uma beleza, uma riqueza, um reflexo eterno, e é um lugar onde nos faz imaginar que o céu é céu porque é um lugar extremamente belo. A terceira coisa que eu quero que você veja aqui comigo é que o céu é céu porque também é um lugar de justiça. Quando você olha o verso 4 vai dizer que a antiga ordem já passou. Isso significa que na verdade nós estamos vivendo uma ordem que é confusa, é uma era que é confusa. E agora o autor está dizendo, aqui a ordem é outra. Aqui é para aqueles que tiveram sede e fome de justiça. Aqui é o lugar onde nós aguardamos essa justiça plena, onde todas as coisas são feitas de uma maneira justa. Por isso também que ele vai usar a referência. O mar já não existe e já não haverá mais maldição alguma. O mar é uma referência a isolamento e mal. Não é que o mar não existe, num sentido assim de que o mar que a gente conhece. Então João olha e diz, não há maldade, não haverá desordem, haverá justiça. Se você vive num mundo que haverá justiça e que não haverá maldade, obviamente o verso 8 faz todo sentido para mim e para você. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre, e essa é a segunda morte. Olha o verso 27.
Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Olha o verso 15. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. O céu é um lugar de justiça. Por isso que todo tipo de pecado, todo tipo de impureza, todo tipo de prática injusta não poderá entrar no céu. Mas se você for sincero, você vai olhar para você e você vai dizer assim, então peraí, então eu não entro também. Eu não entro porque todos esses pecados em uma certa medida se encontram na minha vida. Mas é aí que ele usa no verso 14, capítulo 22, uma frase bem importante, quando ele diz assim: felizes os que lavam as suas vestes para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. O céu também é esse lugar que não tem lugar à nossa justiça, porque a nossa justiça é injusta. A nossa justiça é impura. Por isso que ele diz, felizes os que lavam as suas vestes. Você e eu entramos nesse lugar não pela justiça em que nós tentamos desfrutar, tentamos criar, mas pela justiça que brota da cruz. É a justiça dele que nos faz entrar nesse lugar. Por isso o apelo de Apocalipse. Não se desvie, mas lave as suas vestes nele. Porque as tuas vestes são impuras e esse lugar não entra nada impuro. E aí a quarta e última coisa que eu quero que você veja aqui é que o céu é céu porque o céu é um lugar de alegria. Olha o verso de número 4. E ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Nós entraremos no céu com lágrimas, mas literalmente o próprio Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. A gente pode enxugar as nossas lágrimas hoje, mas nada nos garante que amanhã as nossas lágrimas não retornarão. E o texto vai dizer que o céu é um lugar onde as nossas lágrimas são enxugadas para todo sempre. De uma vez por todas, porque não há morte, não há tristeza, não há choro, não há dor, porque é uma nova ordem. É uma ordem onde o próprio Deus nos faz encher-nos de uma alegria, de que tudo aquilo que possa tirar a nossa alegria já não existe lá. Por isso, que lá no verso 1 do capítulo 22, ele vai dizer assim: então o anjo me mostrou o rio da água da vida que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da rua principal da cidade. E de cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando frutos todos os meses. E as folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. E aqui o João vai dizer que há uma árvore que produz vida. E essa árvore ela produz 12 vezes por ano. E o fruto que ela produz é um fruto que faz com que você e eu não tenhamos nada de mal ou não tenhamos nenhuma necessidade de algo que fuja desse ambiente celestial que nós estamos vivendo. Ou seja, ele vai descrever como as folhas dessa árvore servindo para a cura das nações. 12 vezes por ano é uma referência de que o céu é esse lugar de uma alegria plena, porque não falta nada. É um lugar de plenitude, abundância e suficiência. É nos dado o suficiente para a gente usufruir de uma alegria eterna, de uma alegria que é completamente pautada pela justiça, de uma alegria que é completamente experimentada pela beleza e uma alegria que é ousadamente experimentada através da habitação do próprio Deus no nosso meio. Ora, eu imagino João tendo essa visão.
O João está em êxtase, o João está extasiado, ele está vivendo a imensidão do eterno, ele vê a comunhão, ele vê a beleza, ele vê a justiça, ele vê a alegria. E eu acho que isso é tão fantástico porque até aqui as imagens de Apocalipse são imagens assim monstruosas. São imagens de desordem, de caos. E agora o João termina olhando dizendo, aqui tudo deu certo. A coisa fluiu de uma maneira gloriosa, mesmo que não parecesse. E eu acho que esse texto está aqui para a gente hoje para nos apontar para uma única coisa que talvez você precise ser relembrado. Esse mundo não é o nosso lar. Esse mundo não é a nossa casa. Esse texto, ele é o texto que está na parte final da história. Mas não final no sentido de que acaba. Na verdade, é o final dessa história para uma nova história completamente gloriosa. E que geralmente você e eu nos esquecemos que esse momento da história, esse Apocalipse de 1 a 20 que você e eu estamos vivendo, experimentando, ele é a jornada, ele não é o final. O final é esse. E esse final só aponta para dizer que do 1 ao 20 de Apocalipse não é a nossa casa. Você não pode se sentir em casa. Por isso que quando a gente olha para todo esse desenrolar, a gente começa a entender que a gente está vivendo meio que numa periferia da bênção. A gente está meio que, na verdade, só tocando as vestes de Jesus. Mas a gente ainda não conseguiu agarrar a Jesus e sentar à mesa com ele, se tratando do céu. Por isso que eu quero encorajar você a olhar para tudo isso e perceber que um pouquinho de fé nos leva até o céu. Mas uma fé sólida, uma fé experimentável, traz o céu até nós. Não que você e eu iremos desfrutar de tudo isso de uma maneira plena, mas que você e eu hoje podemos desfrutar dessas 4 verdades desse texto, no sentido de que essa expectativa é tão grande entre eu e você, e a gente anseia tanto, e a gente tem tanta sede e fome dessas verdades, que a gente encontra esperança mesmo vivendo do capítulo 1 a 20 de Apocalipse. Então, quando a gente termina essa leitura com essa verdade, a gente entende por que esse livro foi escrito. E por que essa imagem do céu foi descrita para mim e para você. Para te ajudar a integrar todas essas imagens na tua vida real, na tua vida comum, para você ter esperança para levantar amanhã, para você ter esperança nesse exato momento de entender que o que precisa ser alimentado no teu coração é pensar nas coisas lá do alto. Quando você estiver completamente angustiado, quando você estiver completamente sendo carregado pela monstruosidade desse mundo, pensai nas coisas lá do alto. Por quê? Porque o Pedro vai dizer, não se surpreendam com os sofrimentos que vocês estão passando. Porque logo em breve, uma glória eterna, majestosa, será revelada e nós nos encontraremos lá. Então, por isso que é tão necessário um ensaio sobre o céu, porque esse ensaio é o conteúdo que trará esperança para nós continuarmos a nossa jornada até o dia final. Deus abençoe você.